Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estatística, uma breve revisão, parte 2. Nas medidas de posição, também conhecidas como medidas de tendência central, nós temos a média, temos a moda e temos também a mediana. Para calcularmos a média, nós temos a fórmula x' igual a somatória de todos os elementos do conjunto dividido por n. Observe, esse x' é para se identificar a média. Então, nós temos aqui x', que é a média, é igual à soma de todos os elementos, começando do primeiro até o último, dividido por n, que é a quantidade de elementos do conjunto. Então, nós temos aqui um exemplo que é um grupo de alunos. Aqui nós temos os nomes dos alunos e aqui as notas, e nós vamos calcular a média das notas desses alunos. Então, nós temos aqui x', que é a média, igual à soma de todos os elementos do primeiro até o último, dividido pela quantidade de elementos, que aqui no caso são 9 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos aqui todas as notas, da primeira até a última, dividido pela quantidade de elementos, que é 9. Então, nós temos x' é igual à soma de todas essas notas aqui, é 54, dividido por 9, e a média vai ser 54 dividido por 9, que é 6. Agora é a moda. A moda é o valor que aparece o maior número de vezes de um conjunto. Então, nós temos aqui aquele grupo de alunos, aqui são os nomes, aqui são as notas, e a moda é o maior número de notas iguais. Aqui nós temos aqui todas as notas. Então, essa nota 8, essa nota 8 e essa nota 8. Ou seja, a nota 8 aparece maior número de vezes que as outras. Portanto, a moda é 8. Agora nós vamos ver a mediana. A mediana é o valor que fica no centro de um conjunto de dados. Para nós calcularmos a mediana, nós temos antes que ordenar todos os elementos. E a esse conjunto de elementos ordenados, damos o nome de rol. Agora nós vamos calcular a mediana desse grupo de alunos aqui. Inicialmente, nós vamos ordenar todas as notas, que é o rol. Vamos aqui ordená-las de forma crescente. Então, aqui nós temos a primeira posição, a segunda posição, assim por diante, até a última posição, a nona posição. E aqui os elementos, que são as notas, começando aqui da menor nota e vai crescendo sucessivamente até a última nota, que é a maior. Para nós calcularmos a mediana, nós temos que identificar se o número de elementos é par ou ímpar, porque a forma de calcular a mediana é diferente. Quando o número de elementos é ímpar, nós temos aqui essa pequena fórmula, que é n mais 1 sobre 2, e aqui no caso nós sabemos que o n é 9, então substituindo fica 9 mais 1 dividido por 2, que vai ser igual a 5. Portanto, a mediana está na quinta posição. Note que a quinta posição está ocupada pela nota 7. Portanto, a mediana é igual a nota 7. Quando o número de elementos é par, então nós temos que identificar dois valores.
O primeiro valor está na posição n dividido por 2 e o segundo valor na posição n dividido por 2 mais 1. Então, aqui nós temos o grupo de alunos com todas as notas e o rol, que é a classificação desses alunos, dessas notas, está aqui embaixo, né, da primeira até a última. Observe que agora são 10 alunos, eu acrescentei mais um. Então, nós temos aqui n sobre 2, que é a primeira nota, e o n sobre 2 mais 1, que é a segunda nota. Então, sabendo que o n é 10, vem substituindo aqui o n por 10, fica 10 dividido por 2, que é igual a 5, ou seja, a quinta posição. E aqui n dividido por 2 mais 1, substituindo o n por 10, nós vamos ter 10 dividido por 2 mais 1, que vai ser a sexta posição. Então, a nossa mediana vai ser os valores 5 e 7 somados e dividido por 2. Então, nós temos assim, a mediana é 5 mais 7 dividido por 2, 12 dividido por 2, que é igual a 6. Então, a mediana, nesse caso, que foi com a quantidade par de elementos, é 6. Nós vimos as medidas de posição. Agora nós vamos ver as medidas de dispersão, que são a amplitude total, desvio médio absoluto, a variância e o desvio padrão. Vamos aqui calcular a amplitude total desse grupo de alunos. Então, a amplitude total é calculada através da fórmula o valor máximo menos o valor mínimo. Temos aqui os alunos e a maior nota é 10 e a menor é a nota 2. Portanto, a amplitude total será calculada 10 menos 2, que é 8. Portanto, a amplitude total desse grupo de alunos é 8. Agora a gente vai calcular o desvio médio absoluto. E ele mede o nível de variabilidade do valor em relação a cada elemento do conjunto, tendo como referência a média aritmética simples, ou seja, o valor médio daquele grupo. Então, nós temos aqui a fórmula, que é a soma de todos os elementos da seguinte operação. Cada elemento menos o x traço, que é a média, dividido por n. Observe que essas duas barras aqui. Essas duas barras significa que o resultado dessa operação é sempre positivo, porque essa operação está em módulo. Então, para nós calcularmos o desvio médio absoluto daquele grupo de notas, nós temos aqui as notas, já calculamos que o valor da média é a nota 6. Então, nós temos que desvio médio absoluto aqui está a fórmula do desvio médio absoluto. Então, vamos aplicar aqui essa fórmula. Para cada um dos elementos, nós vamos subtrair a média e o resultado vai ser sempre em módulo. Essa barra aqui significa que essa operação, essa subtração, vai ser sempre positiva. Então, nós temos aqui todas as notas, todos os resultados aqui nos módulos, onde cada nota foi subtraída da média em módulo, dividido por n, que é a quantidade de elementos. Então, somando-se todos esses valores aqui, nós vamos obter 22, dividido por n, que é a quantidade de elementos. Portanto, o desvio médio absoluto é 4,4. Agora vamos ver a variância. A variância expressa o distanciamento dos valores dos elementos do conjunto em relação à média desse conjunto. A variância pode ser populacional ou amostral.
A variância populacional está relacionada à população e a amostral está relacionada à amostra, ou seja, o conjunto pode ser uma população ou pode ser uma amostra. A variância populacional é representada pela letra sigma do alfabeto grego e a fórmula da variância populacional é a soma, ou seja, o somatório de todos os elementos subtraídos do x-traço, que é a média, e esse resultado aqui é elevado ao quadrado, ou seja, sempre vai ser também positivo, e dividido por n, que é a quantidade de elementos do conjunto. Agora nós vamos calcular a variância populacional daquele grupo de alunos, que as notas nós já sabemos também a média, que já calculamos, então vamos aplicar a fórmula, a soma de todos os elementos subtraídos da média elevado ao quadrado, esse resultado, e o denominador é a quantidade de elementos do conjunto. Então, a variância populacional está aqui. Cada nota sendo subtraída da média elevado ao quadrado. Então, todos esses valores aqui, a soma de tudo isso daqui dividido por 9. Então, nós vamos ter o resultado de cada um desses elementos subtraídos da média e elevados ao quadrado, e dividido por 9 vai ser 62 dividido por 9. A soma de todos esses elementos aqui vai dar 62. E dividido por 9 resulta 6,9. Portanto, a variância populacional desse grupo de alunos é 6,9. Agora nós vamos ao cálculo da variância amostral, onde nós representamos pela letra S elevada ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui a fórmula da variância amostral, S elevado ao quadrado, a soma de todos os elementos, onde cada elemento é subtraído da média, elevado ao quadrado, e o denominador n menos 1. Observe que a diferença entre a variância amostral e a variância populacional é apenas aqui no denominador. Na variância populacional era dividido por n. Aqui na variância amostral é n menos 1. E agora nós vamos fazer o cálculo da variância amostral para aquele grupo de notas. Então, nós temos aqui as notas, a média nós já sabemos que é 6, então é só aplicar aqui essa fórmula. Então, a variância amostral é a soma de todos os elementos, onde cada um deles é subtraído da média elevado ao quadrado. Esse resultado aqui, nós já temos do exercício anterior. Então, é só mudar aqui o denominador. Na variância populacional é n, aqui na variância amostral é n menos 1, ou seja, nós vamos ter o mesmo valor, e aqui no denominador, 9 menos 1 é 8. Portanto, a variância amostral vai ser 6,75. E agora o desvio padrão. O desvio padrão é utilizado para se identificar o nível de distanciamento de cada elemento em relação à média. E é uma das medidas mais utilizadas em estatística. E o desvio padrão é para a gente saber o nível de uniformidade do conjunto. A variância fornece o resultado elevado ao quadrado. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Então, fica assim. O desvio padrão populacional
é a raiz quadrada da variância populacional. O desvio padrão amostral é a raiz quadrada da variância amostral. Então, naquele conjunto de elementos, nós temos desvio padrão populacional é a raiz quadrada da variância populacional. Nós já calculamos anteriormente que a variância populacional era 6,9, portanto, o desvio padrão populacional vai ser a raiz quadrada de 6,9, que vai ser 2,63. E o desvio padrão amostral é a raiz quadrada da variância amostral, que nós também já calculamos anteriormente, que foi 7,75. Portanto, o desvio padrão amostral vai ser a raiz quadrada de 7,75, que vai ser 2,78. Então, o desvio padrão populacional, 2,63. O desvio padrão amostral, 2,78. E aqui a gente termina essa segunda parte de uma breve revisão em estatística. Obrigado.